Eu me lembro de cada detalhe daquele dia como se fosse ontem. O cheiro de lírios brancos misturado com o perfume caro da Jéssica, o som abafado das pessoas sussurrando suas condolências, e principalmente, o weight do olhar dela sobre mim enquanto eu tentava não desabar completamente. Richard estava ali, na frente de todos nós, em seu caixão de mogno. Ele sempre gostou de coisas bonitas, caras, 42 anos de casamento, e eu ainda não conseguia acreditar que ele havia partido. Meu peito doía tanto que eu mal conseguia respirar. Mas eu não podia chorar ali. Não na frente de todos. Richard sempre dizia que eu chorava demais. Eu havia escolhido meu vestido preto com tanto cuidado na noite anterior. Era simples, discreto, comprado há alguns anos na Macy's quando estava em promoção. Nada extravagante, mas limpo e respeitoso. Eu achei que estava apropriado para a ocasião. Como eu estava enganada. Jéssica chegou como sempre chegava, fazendo uma entrada. Mesmo em um funeral, ela conseguia parecer que estava indo para um evento social. Vestido preto de marca, sapatos que eu sabia que custavam mais do que eu gastava em roupas em um ano inteiro, e aquela postura que sempre me fazia sentir pequena. David, meu filho, caminhava ao lado dela com aquele mesmo ar de importância que ele havia adquirido desde que se casou com ela 5 anos atrás. Mãe! David me cumprimentou com um beijo rápido no rosto, mas seus olhos já estavam procurando outras pessoas para conversar. Jéssica me deu um desses abraços falsos, daqueles que nem chegam a tocar realmente, e eu senti o perfume caro dela me envolvendo como uma nuvem sufocante. Margaret, ela disse com aquela voz doce que eu já havia aprendido a desconfiar. Como você está aguentando tudo isso? Antes que eu pudesse responder, ela olhou para mim de cima a baixo com aqueles olhos azuis que meu filho achava tão bonitos. E então veio o comentário que faria aquele dia ficar marcado para sempre na minha memória. Oh, ela disse, e sua voz tinha uma pitada de surpresa fingida. Que interessante. Essa escolha de roupa. Ela pausou, certificando-se de que algumas pessoas próximas estavam ouvindo. Eu imagino que você não teve muito tempo para se arrumar adequadamente. O luto é mesmo difícil para pessoas da sua geração. Eu senti meu rosto esquentar. Algumas pessoas próximas olharam na nossa direção. Mrs. Henderson, que conhecia Richard desde a faculdade, franziu a testa. O primo dele, Robert, pareceu desconfortável e desviou o olhar. Desculpa? Eu murmurei, não acreditando no que tinha ouvido. Jéssica sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era o tipo de sorriso que ela usava quando queria que você soubesse que ela estava sendo cruel de propósito, mas de uma forma que ninguém mais perceberia. Oh, não me entenda mal, ela continuou, tocando levemente no meu braço com aquelas unhas perfeitas. É que, bom, sei que você sempre foi mais prática nas suas escolhas. Richard sempre comentava como você era econômica. Não que isso seja ruim, é claro. David apareceu ao nosso lado nesse momento, mas em vez de defender sua mãe, ele apenas sorriu nervosamente e disse, Jess, vamos cumprimentar o pessoal da empresa do papai? Aí eles se afastaram, me deixando ali parada, com aquela sensação horrível de ter sido reduzida a nada na frente de pessoas que conhecia há décadas. Eu fiquei ali, fingindo mexer na minha bolsa, tentando recuperar a compostura. A verdade é que Jéssica sempre me tratou assim. Desde o primeiro dia que David a trouxe para casa, ela me olhava como se eu fosse alguém que precisava ser tolerada, não respeitada. E com o passar dos anos, isso só foi piorando. Ela tinha uma forma muito sutil de me fazer sentir inadequada. Comentários sobre como minha casa estava charmosamente vintage, quando ela claramente queria dizer antiquada. Perguntas sobre se eu não achava que seria mais fácil se eles organizassem os feriados na casa dela, já que ela tinha mais espaço e experiência com entretenimento. Sugestões de que talvez eu devesse considerar modernizar meu guarda-roupa. Richard nunca percebia, ou talvez ele percebesse e escolhesse ignorar. Nos últimos anos do nosso casamento, eu sentia que ele ficava do lado dela nas discussões mais do que do meu. Jéssica só está tentando ajudar Margaret, ele dizia quando eu tentava conversar com ele sobre como me sentia desconfortável. Você está sendo sensível demais. Sensível demais. Eu ouvi isso tantas vezes que comecei a acreditar.
Talvez eu realmente fosse sensível demais. Talvez minha sogra estivesse certa quando dizia que eu não entendia como as coisas funcionavam nesta família. Mas naquele dia, no funeral do meu marido, enquanto eu tentava processar não apenas a perda dele, mas também a humilhação pública que minha própria nora havia me imposto, alguma coisa dentro de mim começou a se quebrar. Não de tristeza. Isso eu já estava sentindo há semanas. Era outra coisa. Uma raiva surda. Uma percepção de que talvez eu tivesse sido enganada por muito mais tempo do que imaginava. Eu olhei para Jessica, que agora estava conversando animadamente com alguns colegas de David, gesticulando com elegância enquanto contava alguma história. David ria ao lado dela, claramente orgulhoso de sua esposa sofisticada e bem-sucedida. Ninguém olhava para mim. Durante a cerimônia, eu me sentei na primeira fileira, como era esperado da viúva. David e Jessica sentaram ao meu lado, mas eu podia sentir que eles estavam mais interessados em como aparentavam para os outros do que em me confortar. Jessica segurava a mão de David de uma forma que parecia posada, como se alguém estivesse tirando fotos. Quando o pastor falou sobre Richard como um homem de família devotado, eu me perguntei se ele realmente havia sido. Devotado a quem? Nos últimos anos, parecia que Richard estava mais interessado em impressionar Jessica e David do que em passar tempo comigo. Nossas conversas se tornaram superficiais, limitadas a questões práticas sobre a casa ou planos sociais que geralmente envolviam fazer o que Jessica queria. Eu lembrei de uma conversa que tivemos alguns meses antes de Richard ficar doente. Jessica havia sugerido que talvez fosse mais sensato se nós vendêssemos nossa casa e comprássemos algo menor, mais adequado para a idade de vocês. Richard pareceu considerar a ideia seriamente, mesmo quando eu disse que não queria me mudar da casa onde havíamos criado David. Margaret, você precisa ser prática, ele havia dito. Jessica entende de mercado imobiliário. Ela só está pensando no nosso futuro. Nosso futuro. Que futuro? Ele estava falando como se Jessica fosse nossa consultora financeira em vez de nossa nora. Como se a opinião dela importasse mais do que a minha sobre nossa própria casa. Sentada ali naquela igreja, ouvindo pessoas falarem sobre como Richard era maravilhoso, eu comecei a me perguntar quando exatamente eu havia me tornado uma personagem secundária na minha própria vida. Quando foi que minha opinião deixou de importar? Quando foi que eu comecei a pedir permissão em vez de simplesmente tomar decisões? Depois da cerimônia, enquanto as pessoas se despediam e ofereciam suas condolências, Jessica permaneceu ao meu lado como uma anfitriã perfeita. Ela agradecia às pessoas como se a perda fosse dela. Falava sobre Richard como se o conhecesse melhor do que eu. E o mais doloroso de tudo, as pessoas pareciam mais confortáveis falando com ela do que comigo. Margaret está passando por um momento muito difícil. Eu a ouvi dizer para Mrs. Patterson, nossa vizinha há 20 anos. Nós vamos cuidar de tudo para ela. Ela não precisa se preocupar com os detalhes práticos. Detalhes práticos. Como se eu fosse uma criança que precisava ser protegida da realidade. Como se 42 anos de casamento não me dessem o direito de lidar com a morte do meu próprio marido. Quando finalmente chegamos em casa depois do enterro, eu me sentei na sala de estar onde Richard costumava ler jornal todas as manhãs. A casa estava silenciosa demais. David e Jessica ficaram apenas alguns minutos antes de dizer que precisavam ir, que tinham algumas coisas para resolver relacionadas ao trabalho. Foi só quando eles saíram que eu finalmente chorei. Não apenas pela morte de Richard, mas por algo que eu ainda não conseguia nomear completamente. Era como se eu tivesse perdido mais do que meu marido naquele dia. Era como se eu tivesse perdido meu lugar no mundo. E o comentário de Jessica sobre meu vestido continuava ecoando na minha cabeça. Não era só sobre a roupa. Era sobre quem eu era. Sobre o que eu valia. Sobre se eu merecia respeito mesmo no dia mais difícil da minha vida. Eu olhei para a foto de casamento de Richard e eu na mesa de centro. Éramos tão jovens, tão cheios de esperança. Eu usava um vestido simples naquele dia também. Mas Richard havia dito que eu estava linda. Quando foi que ele parou de me ver dessa forma? Quando foi que eu me tornei apenas Margaret, a esposa prática e econômica que precisava ser gerenciada por pessoas mais sofisticadas? Naquela noite, deitada sozinha na cama que havia compartilhado com Richard por mais de 4 décadas,
Eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu precisava entender o que realmente havia acontecido com minha vida. E eu precisava descobrir quem eu realmente era debaixo de todos esses anos de ser pequena, de ser grata, de ser invisível. O que eu não sabia é que nas próximas semanas eu descobriria muito mais do que esperava sobre minha família, sobre meu casamento e principalmente sobre mim mesma. 2 semanas depois do funeral, eu recebi uma ligação do Sr. Morrison, o advogado de Richard há mais de 15 anos. Sua voz soou formal e um pouco desconfortável quando ele marcou um encontro para a leitura do testamento. Mrs. Holloway, ele disse, e eu notei que ele pausou antes de continuar. Eu gostaria que você viesse ao escritório na quinta-feira às 2 da tarde. David e Jessica também estarão presentes. Alguma coisa no tom dele me deixou inquieta, mas eu não conseguia identificar o quê. Durante os dias que antecederam a reunião, eu tentei não pensar muito sobre isso. Richard e eu nunca conversamos detalhadamente sobre testamentos ou heranças. Eu sempre assumi que, depois de tantos anos juntos, tudo seria naturalmente meu, e eventualmente passaria para David. Era assim que essas coisas funcionavam, não era? Na quinta-feira, eu cheguei ao escritório alguns minutos antes do horário marcado. O prédio era um daqueles antigos e elegantes do centro da cidade, com carpetes grossos e móveis de madeira escura que transmitiam seriedade e tradição. David e Jessica já estavam na sala de espera quando eu entrei. Jessica estava impecável como sempre, usando um conjunto de saia e blazer cinza que provavelmente custava mais do que eu gastava em roupas em 6 meses. Ela me cumprimentou com aquele mesmo sorriso falso de sempre. Margaret, você está bem? Você parece cansada, ela disse, mas seus olhos me avaliavam de uma forma que me fazia sentir como se eu estivesse sendo julgada por um júri. David se levantou e me deu um abraço rápido. Oi, mãe. Como você está se sentindo? Estou bem, eu menti. A verdade era que eu mal estava dormindo. A casa parecia muito grande e muito silenciosa sem Richard. E eu passava as noites acordada pensando em todas as conversas que nunca tivemos, todas as coisas que ele nunca me disse. O Sr. Morrison nos chamou para sua sala depois de alguns minutos. Era um homem na casa dos 60, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no peito. Eu o conhecia há anos, mas naquele dia ele evitava meu olhar de uma forma que me deixou ainda mais ansiosa. Por favor, sentem-se, ele disse, gesticulando para as cadeiras em frente à sua mesa. Jessica e David se sentaram juntos em um pequeno sofá, e eu me acomodei em uma poltrona ao lado. Mais uma vez, eu estava fisicamente separada deles, como se fosse uma outsider na minha própria família. Antes de começarmos, Sr. Morrison disse, tirando os óculos e limpando-os lentamente. Eu quero que vocês saibam que este testamento foi atualizado há aproximadamente 8 meses. Ele olhou diretamente para mim quando disse isso. Richard veio aqui com algumas preocupações específicas que ele queria abordar. Meu estômago se apertou. 8 meses atrás. Isso foi logo depois que Richard começou a ficar mais próximo de Jessica, quando ela começou a dar mais conselhos sobre nossas finanças e nossa casa. Sr. Morrison abriu uma pasta grossa e retirou vários documentos. Vou ler as disposições principais do testamento de Richard Allen Holloway. Ele começou com as formalidades legais, mas minha mente estava correndo. Por que Richard havia mudado o testamento? Por que ele não me disse nada sobre isso? Nós éramos casados há 42 anos. Eu achava que éramos um time, que tomávamos decisões importantes juntos. A minha esposa, Margaret Ruth Holloway. Sr. Morrison continuou, e eu me concentrei nas suas palavras. Eu deixo a quantia de $50.000 para cobrir suas necessidades imediatas, assim como todos os meus pertences pessoais e lembranças de família. $50.000 e pertences pessoais. Eu pisquei várias vezes tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Isso não podia estar certo. Ao meu filho amado, David Michael Holloway, e sua esposa Jessica Ann Holloway, eu deixo nossa residência familiar localizada no 1247 Maple Street, incluindo todos os móveis e equipamentos, assim como todas as minhas contas de investimento, ações e todos os outros bens não especificados acima. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eu sentia como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. A casa,
Nossa casa. A casa onde David cresceu, onde eu havia plantado jardins, onde eu havia cozinhado milhares de refeições, onde eu havia cuidado de Richard durante sua doença. Eles estavam ficando com nossa casa. Eu olhei para David, esperando ver surpresa no rosto dele, esperando que ele dissesse que isso devia ser um engano, mas ele não parecia surpreso. Ele parecia preparado, como se já soubesse. Jessica também não demonstrou surpresa. Na verdade, eu podia jurar que vi um pequeno sorriso no canto da boca dela. Eu não entendo. Eu finalmente consegui dizer, minha voz soando estranha e distante. A casa. Nossas economias. Eu não entendo. Sr. Morrison pigarreou desconfortavelmente. Richard incluiu uma carta explicativa no testamento. Ele expressou preocupações sobre sua capacidade de gerenciar uma propriedade grande e investimentos complexos sozinha. Ele sentiu que seria melhor para todos se David e Jessica assumissem essas responsabilidades. Minha capacidade de gerenciar. Como se eu fosse uma criança. Como se 42 anos de casamento, de cuidar de uma casa, de administrar nossas finanças quando Richard estava viajando a trabalho, não significassem nada. Mãe, David finalmente falou, sua voz cuidadosa e ensaiada. Papai só queria ter certeza de que você não teria que se preocupar com coisas complicadas. A manutenção da casa, os impostos, os investimentos, é muita coisa para uma pessoa só. Uma pessoa só. Como se eu não tivesse feito exatamente isso durante os meses em que Richard estava doente demais para se preocupar com qualquer coisa. Mas onde eu vou morar? Eu perguntei, e odiava como minha voz soava pequena e perdida. Jessica se inclinou para a frente com aquela expressão de falsa preocupação que eu já conhecia tão bem. Margaret, nós conversamos sobre isso. Você pode ficar na casa o tempo que precisar para se organizar. Não há pressa. E quando você estiver pronta, nós podemos ajudá-la a encontrar um lugar menor, mais adequado. Talvez um daqueles apartamentos para seniors que tem atividades e cuidados médicos. Apartamentos para seniors. Eles estavam falando de me colocar em um lar de idosos. Eu tinha 62 anos. Estava perfeitamente saudável. E eles estavam falando de me colocar em um lugar onde eu seria cuidada, como se fosse uma criança. Eu não quero um apartamento para seniors, eu disse, minha voz ficando um pouco mais firme. Eu quero minha casa. Mãe. Dave suspirou como se eu estivesse sendo irracional. Seja prática. A casa é muito grande para você. As contas de aquecimento no inverno, a manutenção do jardim, os reparos que sempre aparecem. É muito trabalho e muito caro para uma pessoa só. Eu olhei para meu filho, esse homem de 35 anos que eu havia criado, que eu havia amado incondicionalmente, e me perguntei quando exatamente ele havia se tornado um estranho. Quando foi que ele começou a falar comigo como se eu fosse um problema a ser resolvido, senhor? Morrison continuou lendo outras seções menores do testamento, mas eu mal estava ouvindo. Minha mente estava processando a magnitude do que estava acontecendo. Richard havia me deixado praticamente nada. Não apenas isso, ele havia tomado essa decisão sem me consultar, sem me dar a chance de discutir ou entender suas preocupações. E David sabia. Pelo jeito que ele estava reagindo, pelo jeito que Jessica estava se comportando, era claro que eles sabiam há algum tempo. Talvez eles até tivessem influenciado a decisão. Há mais alguma coisa que vocês gostariam de discutir? Sr. Morrison perguntou quando terminou de ler. Jessica foi a primeira a falar. Na verdade, sim. Nós queríamos falar sobre o cronograma para a transição. Margaret, nós entendemos que isso é muito para processar de uma vez, mas nós precisamos começar a pensar de forma prática sobre os próximos passos. Que próximos passos? Eu perguntei. Bem, ela continuou, e eu podia ouvir a impaciência na voz dela, mesmo que ela estivesse tentando soar gentil. Nós vamos precisar fazer algumas melhorias na casa antes de nos mudarmos oficialmente. Algumas renovações, talvez redecorar alguns cômodos. E nós vamos precisar ter acesso às contas e investimentos para começar a gerenciar tudo adequadamente. Redecorar. Eles estavam falando de mudar tudo na casa onde eu havia passado a maior parte da minha vida adulta. Apagar qualquer vestígio de que eu havia morado lá. Quanto tempo eu tenho? Eu perguntei. David e Jessica trocaram olhares.
Nós estávamos pensando em talvez 3 meses, David disse. Isso deve ser tempo suficiente para você encontrar um lugar nice e se organizar. 3 meses. 3 meses para sair da minha casa, encontrar um novo lugar para morar e refazer minha vida inteira com $50.000 e algumas lembranças pessoais. Eu me levantei da cadeira, sentindo como se minhas pernas fossem feitas de chumbo. Eu preciso ir para casa, eu disse. Mãe, David começou, mas Jessica colocou a mão no braço dele, silenciando-o. É claro, Margaret, ela disse com aquela voz doce e venenosa. Isso é muito para processar. Por que você não vai para casa descansar e nós conversamos mais tarde essa semana? Eu saí do escritório em uma espécie de neblina. O caminho de volta para casa, minha casa por enquanto, passou como um borrão. Eu dirigia no piloto automático, minha mente girando entre incredulidade, dor e uma raiva que estava começando a crescer no fundo do meu peito. Quando cheguei em casa, eu me sentei na sala de estar e olhei ao redor. Cada móvel, cada objeto, cada foto na parede representava anos da minha vida. A mesa de centro que eu havia encontrado em um antiquário quando David era pequeno. As cortinas que eu havia costurado na máquina da minha mãe. O piano onde David havia aprendido a tocar quando era criança. Tudo isso seria de Jessica em 3 meses. Ela redesenharia tudo, mudaria as cores, substituiria minhas lembranças pelas dela. E eu seria relocada para um apartamento pequeno, onde poderia viver o resto da minha vida como a sogra que visita de vez em quando e que deve ser grata por não ter que se preocupar com responsabilidades. Foi nesse momento que eu realmente comecei a questionar não apenas a decisão de Richard, mas todo o nosso casamento. Quantas outras conversas importantes aconteceram sem mim? Quantas decisões foram tomadas sobre minha vida nas quais eu não tive voz? E David, meu próprio filho, como ele pôde sentar naquela sala e assistir enquanto eu descobria que estava sendo essencialmente despejada da minha própria vida e não dizer nada além de que era para o meu próprio bem? Naquela noite, eu fiz algo que não havia feito em anos. Eu peguei uma garrafa de vinho que Richard guardava para ocasiões especiais e tomei um copo. Depois outro. Eu me sentei no chão da sala, entre as caixas que David havia trazido, para me ajudar a começar a organizar. E pela primeira vez desde o funeral, eu deixei a raiva vir à tona. Eu não era uma criança. Eu não era incompetente. E eu com certeza não era grata por estar sendo empurrada para fora da minha própria vida por pessoas que deveriam me amar e proteger. Mas se eles achavam que eu ia simplesmente aceitar tudo isso sem questionar, eles estavam muito enganados. Os dias que se seguiram à leitura do testamento passaram em uma neblina estranha. Eu me pegava vagando pela casa, tocando em objetos como se fosse me despedir deles, tentando memorizar cada detalhe antes que tudo fosse tirado de mim. David e Jessica vinham verificar como eu estava a cada 2 dias, mas suas visitas pareciam mais inspeções do que apoio familiar. Jessica sempre trazia catálogos de comunidades para idosos e recortes de jornal com apartamentos para alugar. Só para você dar uma olhada, Margaret, ela dizia com aquele sorriso forçado. Quando você estiver pronta, é claro. Mas eu não estava pronta para nada. Eu estava perdida, tentando entender como minha vida havia chegado a esse ponto sem que eu percebesse. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Eu estava no escritório de Richard, finalmente reunindo coragem para mexer em suas coisas. David havia dito que eu podia ficar com seus pertences pessoais. Então eu imaginei que deveria pelo menos organizar os documentos e papéis importantes. O escritório sempre foi território dele. Durante todos os anos do nosso casamento, ele cuidava de todas as questões financeiras, impostos, investimentos. Não se preocupe com essas coisas, Margaret, ele costumava dizer. Deixe que eu cuido da parte complicada. Na época, eu achava que ele estava sendo cavalheiro, me poupando de aborrecimentos. Agora eu percebo que ele estava me mantendo no escuro sobre nossa própria vida financeira. Eu comecei pela mesa, organizando pilhas de extratos bancários e documentos de investimento que eu não entendia. Foi quando eu vi a gaveta trancada no lado direito da escrivaninha. Durante todos esses anos, eu nunca havia me perguntado o que Richard guardava lá. Mas naquele dia, com minha vida desmoronando ao meu redor, eu senti que tinha o direito de saber. Levei quase 1 hora para encontrar a chave, escondida dentro de um livro falso na estante.
Minhas mãos tremiam quando abri a gaveta. Dentro havia uma pasta grossa cheia de documentos. E no fundo, um envelope com meu nome escrito na caligrafia de Richard. Eu peguei o envelope primeiro, meu coração batendo forte. Por que Richard escreveria uma carta para mim e a manteria escondida? Dentro havia 2 folhas de papel com sua letra familiar, datadas de 6 meses antes de sua morte. Minha querida Margaret. A carta começava, e por um momento eu senti uma onda de alívio. Talvez fosse uma explicação, uma expressão de amor, algo que justificasse todas as decisões que ele havia tomado. Mas conforme eu lia, meu alívio se transformou em choque e depois em uma raiva fria que eu nunca havia sentido antes. Eu sei que você pode não entender as mudanças que fiz no testamento, mas eu preciso que você saiba que elas são necessárias. Jessica me ajudou a ver algumas coisas sobre nossa situação financeira que eu não havia considerado antes. Jessica, é claro que ela estava envolvida. Ela me mostrou como seria difícil para você administrar a casa e os investimentos sozinha. Ela tem experiência em mercado imobiliário e finanças que você não tem. David também concorda que seria melhor se eles assumissem essas responsabilidades. Eu parei de ler por um momento. Richard estava basicamente dizendo que eu era incompetente, mas usando Jessica como sua fonte de informação sobre minhas próprias habilidades. Jessica, que me conhecia há apenas 5 anos, estava dando conselhos ao meu marido sobre o que eu conseguia ou não fazer. Eu sei que você pode se sentir magoada, mas eu espero que você entenda que estou fazendo isso por amor. Você sempre foi tão inocente sobre questões financeiras, tão confiante que tudo sempre daria certo. Eu não posso deixar você em uma situação onde você possa tomar decisões ruins e perder tudo. Inocente, confiante demais, como se minha maneira de ver a vida fosse um defeito que precisava ser corrigido por pessoas mais realistas. Jessica me ajudou a encontrar algumas opções muito nice de apartamentos para seniors. Ela disse que você ficaria muito mais feliz em um lugar onde não teria que se preocupar com manutenção e onde teria outras pessoas da sua idade para fazer amizade. Eu amassei a carta na minha mão. Jessica havia planejado minha vida inteira para mim e Richard havia concordado. Eles haviam decidido onde eu deveria morar, como eu deveria viver, o que era melhor para mim. Tudo sem me consultar, mas havia mais na gaveta. Eu peguei a pasta grossa e a abri. Eram cópias de e-mails entre Richard e Jessica, impressos e organizados cronologicamente. Meus olhos correram pelas primeiras páginas, e o que eu vi me fez sentar pesadamente na cadeira de Richard. O primeiro e-mail era de 8 meses atrás, logo depois que Richard havia sido diagnosticado com câncer. Richard, Jessica havia escrito. Eu estive pensando muito sobre o que conversamos ontem. Eu acho que você está certo em se preocupar com Margaret. Ela sempre pareceu um pouco perdida quando se trata de questões práticas. E com sua saúde sendo uma preocupação agora, talvez seja a hora de pensar em fazer alguns ajustes para protegê-la de si mesma. Proteger-me de mim mesma, como se eu fosse uma criança irresponsável. Richard havia respondido. Você tem razão, Jessica. Margaret sempre foi muito emocional, muito impulsiva. Eu sempre tive que guiá-la nas decisões importantes. Estou preocupado com o que acontecerá com ela quando eu não estiver mais aqui. Emocional, impulsiva. Eu li essas palavras e não conseguia acreditar que eram sobre mim. Quando eu havia sido impulsiva? Quando eu havia tomado alguma decisão importante sem consultar Richard? Se alguma coisa, eu sempre fui cautelosa demais. Sempre deixei que ele liderasse. Os e-mails continuavam por páginas. Jessica oferecendo ajuda para organizar nossas finanças. Jessica sugerindo que seria mais sensato se David e ela ficassem com a casa, porque eles realmente sabem como aproveitar e manter uma propriedade desse valor. Jessica encontrando opções perfeitas de apartamentos para mim. E em cada resposta, Richard concordava mais e mais com ela. Era como assistir meu próprio marido sendo lentamente convencido de que eu era um fardo, uma responsabilidade que precisava ser gerenciada por pessoas mais competentes. Mas o pior ainda estava por vir. No meio da pilha, eu encontrei um e-mail que fez meu sangue gelar. Richard, Jessica havia escrito, eu não queria ter que te contar isso, mas ontem, quando eu estava na casa ajudando Margaret com o almoço,
Eu a vi procurando nos seus papéis de investimento. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela pareceu muito defensiva e disse que tinha o direito de saber. Estou preocupada que ela possa estar planejando mexer nas contas ou fazer alguma mudança sem te consultar. Talvez seja melhor você considerar mover alguns ativos para um lugar onde ela não tenha acesso direto? Eu lembrava perfeitamente desse dia. Eu estava procurando informações sobre nosso seguro de saúde porque Richard estava muito doente para lidar com as ligações da companhia de seguros. Quando Jessica perguntou o que eu estava fazendo, eu expliquei sobre o seguro. Ela havia distorcido completamente a situação para fazer parecer que eu estava sendo sneaky ou desonesta. Richard havia respondido: "Obrigado por me alertar. Você está certa. É melhor prevenir do que remediar. Vou falar com Morrison sobre proteger os principais ativos. Jessica havia mentido sobre mim para meu próprio marido, e ele havia acreditado nela. Mais do que isso, ele havia usado a mentira dela como justificativa para me excluir ainda mais das decisões financeiras." Eu continuei lendo, cada e-mail me deixando mais furiosa e mais devastada. Jessica reclamando sobre como eu não entendia a importância de manter aparências sociais. Jessica sugerindo que eu estava se tornando muito dependente emocionalmente de Richard e que seria healthier para mim se eu tivesse mais independência. Obviamente, o tipo de independência que ela aprovasse. E havia algo mais. No último e-mail da pilha, datado de apenas 2 semanas antes da morte de Richard, Jessica havia escrito algo que fez meu estômago revirar. "Richard, eu sei que este é um momento difícil, mas eu preciso te perguntar sobre Margaret e suas expectativas para depois. Você sabe, David e eu estamos preocupados que ela possa reagir mal às mudanças que você fez. Ela sempre foi um pouco dramatic, e nós queremos estar preparados para lidar com qualquer resistance. Eles estavam se preparando para minha resistance antes mesmo de Richard morrer. Eles sabiam que eu ficaria devastada e estavam planejando como me manipular através do luto. Richard havia respondido: "Você tem razão em se preocupar. Margaret pode ser muito emocional quando se sente contrariada, mas eu tenho certeza de que, com o tempo, ela entenderá que foi a decisão certa. Ela sempre foi boa em se adaptar quando não tem outra escolha." Como se adaptar à minha própria marginalização fosse uma virtude que eu deveria ter orgulho de possuir. Eu fechei a pasta e a segurei contra o peito, tentando processar a magnitude da traição que eu havia acabado de descobrir. Não era apenas sobre o testamento. Era sobre anos de manipulação, de ser pintada como incompetente, emocional, dramatic. Um problema a ser resolvido. Jessica havia sistematicamente envenenado meu marido contra mim, e David havia sido cúmplice silencioso em tudo isso. Eles haviam planejado minha exclusão da minha própria vida com a precisão de uma operação militar, mas havia uma coisa que eles não sabiam, uma coisa que nem mesmo Richard sabia, porque eu nunca havia mencionado para ele. Quando minha mãe morreu há 5 anos, ela me deixou algumas joias que haviam sido passadas de geração em geração na família dela. Richard sabia sobre algumas peças, um colar de pérolas, alguns brincos antigos, mas havia outras que minha mãe havia guardado em um cofre no banco, joias que ela havia me dado em segredo poucos dias antes de morrer. "Essas são suas, Margaret", ela havia dito. "Nunca deixe ninguém te convencer de que você não merece coisas bonitas." Na época, eu não entendi completamente o que ela quis dizer. Agora eu entendia perfeitamente. Essas joias eram minhas lembranças pessoais, segundo o testamento. E Jessica, com toda sua suposta expertise em valores e propriedades, não fazia ideia do que elas valiam. Eu me levantei da cadeira de Richard e caminhei até a janela, olhando para o jardim que eu havia cuidado por mais de 20 anos. As flores que eu havia plantado, as árvores que eu havia visto crescer, a horta onde eu cultivava vegetais frescos todo o verão. Jessica achava que eu era apenas uma mulher emocional e incompetente que poderia ser facilmente controlada e descartada. David achava que eu era uma mãe que deveria ser grata por qualquer migalha de atenção que eles jogassem para mim. Eles estavam muito enganados, e eu estava prestes a mostrar exatamente o quanto. Na manhã seguinte à minha descoberta, eu acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. Pela primeira vez desde a morte de Richard,
Eu não me senti perdida ou confusa. Eu me senti determinada. Eu liguei para o banco onde minha mãe havia mantido o cofre. A funcionária foi muito gentil quando expliquei que precisava acessar os pertences que minha mãe havia me deixado. 1 hora depois, eu estava sentada em uma pequena sala privada, olhando para joias que eu não via há 5 anos. Minha mãe havia sido uma mulher prática a vida toda, mas ela vinha de uma família que havia tido dinheiro há várias gerações. Quando ela se casou com meu pai, que era um homem simples e trabalhador, ela havia guardado essas joias como uma espécie de segurança. Nunca se sabe quando uma mulher pode precisar de seus próprios recursos. Ela costumava dizer. Havia um colar de diamantes que pertenceu à minha bisavó, brincos de esmeralda que eram de família há mais de 100 anos, uma pulseira de ouro branco com safiras que era absolutamente deslumbrante, e havia algo mais, um anel com um diamante solitário que minha mãe havia comprado para si mesma depois que meu pai morreu. Uma mulher deve ter pelo menos uma coisa bonita que ela escolheu para si mesma, ela havia me dito. Eu peguei cada peça cuidadosamente, lembrando de quando minha mãe as havia usado em ocasiões especiais. Ela sempre disse que estas joias seriam minhas quando ela não estivesse mais aqui, mas eu nunca tinha pensado em usá-las ou vendê-las. Elas eram apenas lembranças, conexões com gerações de mulheres da minha família que vieram antes de mim. Mas agora elas representavam algo mais. Elas representavam liberdade. Eu levei uma das peças menores, um broche de ouro com pequenos diamantes, para um joalheiro no centro da cidade. Era uma loja pequena e discreta que existia há décadas. O tipo de lugar onde pessoas sérias vão para avaliar peças genuínas. O joalheiro, um homem idoso de óculos grossos, examinou o broche cuidadosamente sob uma lupa. Depois de alguns minutos, ele me olhou com uma expressão interessada. Esta é uma peça muito bem feita, ele disse. Art Deco, eu diria. Provavelmente dos anos 1920. Os diamantes são genuínos e de boa qualidade. Você tem ideia de onde veio? Era da minha família. Eu respondi. Eu herdei de minha mãe. Ele assentiu respeitosamente. Bem, se você estiver interessada em vender, eu diria que vale entre 8 e 10 mil dólares. 10 mil dólares. Por uma peça que eu considerava uma das menores da coleção. Eu tentei manter minha expressão neutra. Mas meu coração estava acelerado. Eu preciso pensar sobre isso, eu disse. Mas obrigada pela avaliação. Durante o caminho para casa, minha mente estava calculando. Se o broche valia 10 mil dólares, quanto valeriam o colar de diamantes, os brincos de esmeralda, a pulseira de safiras? Quanto valeria toda a coleção? Pela primeira vez em semanas, eu me senti poderosa. Quando cheguei em casa, Jessica e David estavam na minha porta. Jessica segurava mais catálogos de apartamentos e tinha aquela expressão de falsa preocupação que eu já conhecia tão bem. Margaret, ela disse quando eu saí do carro. Nós estávamos preocupados com você. Você não atendeu o telefone esta manhã. Eu saí para resolver algumas coisas. Eu respondi mantendo minha voz calma. Entrem, vamos conversar. Ah! Eles me seguiram até a sala de estar. Jessica se sentou no sofá como se fosse dona do lugar, espalhando os catálogos na mesa de centro. David permaneceu de pé, parecendo desconfortável. Mãe, David começou, nós trouxemos algumas opções really nice para você olhar. Este aqui. Ele apontou para um folheto brilhante. Tem uma piscina coberta e atividades diárias. E este outro tem um programa de refeições. Então você não precisaria se preocupar em cozinhar. Eu olhei para os folhetos sem tocá-los. Todos eram para comunidades de vida assistida, ou apartamentos senior luxury. Traduzindo, lugares onde pessoas velhas vão para serem cuidadas por outros porque não conseguem mais cuidar de si mesmas. Estes são todos muito interessantes, eu disse cuidadosamente. Mas eu estive pensando, talvez eu não precise me mudar para um lugar como estes. Jessica riu, mas não era um som agradável. Margaret, seja realista. Você não pode ficar nesta casa. É muito grande, muito cara para manter, muito complicada para uma pessoa só. Você tem razão, eu concordei, e vi surpresa nos rostos deles. Esta casa é muito grande para mim, mas isso não significa que eu preciso ir para um lar de idosos. Não é um lar de idosos, David disse rapidamente. São apartamentos independentes com alguns serviços extras. David, eu disse,
E minha voz tinha uma firmeza que eu não sabia que possuía. Eu tenho 62 anos, não 82. Eu ainda posso dirigir, cozinhar, limpar e tomar minhas próprias decisões sobre onde quero viver. Jessica se inclinou para a frente, seus olhos se estreitando ligeiramente. Mas, Margaret, você precisa ser prática. Com apenas $50.000, suas opções são limitadas. Estes lugares podem parecer caros, mas quando você considera tudo o que está incluído. Quem disse que eu só tenho $50.000? Eu perguntei. Houve um momento de silêncio. Jessica e David trocaram olhares. Bem, Jessica disse lentamente. É isso que estava no testamento do Richard. Isso, eu respondi. Mais meus pertences pessoais e lembranças de família. Sim, David disse, parecendo confuso. Mas isso são só coisas sentimentais, né? Fotos. Algumas joias antigas da vovó. Eu sorri. Exatamente. Durante os dias seguintes, eu mantive minha rotina normal. Eu recebia as visitas de verificação de Jessica e David. Acenava educadamente para os catálogos que eles continuavam trazendo e não dava indicação alguma de que algo havia mudado. Mas por trás dessa fachada de viúva confusa e dependente, eu estava planejando cuidadosamente cada movimento. Eu voltei ao joalheiro 3 vezes mais, sempre levando peças diferentes. Cada avaliação confirmava o que eu estava começando a suspeitar. Minha mãe havia me deixado uma pequena fortuna em joias vintage. O colar de diamantes valia $45.000. Os brincos de esmeralda, 30 mil. A pulseira de safiras, 28 mil. E havia mais 6 peças que eu ainda não havia avaliado. Eu também comecei a pesquisar casas em outras cidades. Não apartamentos para seniors, mas casas reais. Casas pequenas e charmosas em lugares onde eu pudesse começar uma vida nova. Longe de Jessica e suas manipulações. Longe de David e sua traição silenciosa. Eu encontrei uma casa perfeita em uma cidade costeira, a 2 horas de distância. Era pequena, mas bem cuidada, com um jardim encantador e vista para o oceano. O preço era exatamente o que eu calculava conseguir vendendo metade das joias da minha mãe. Mas primeiro, eu precisava de ajuda legal. Eu marquei uma consulta com um advogado diferente, uma mulher chamada Linda Patterson, que tinha especialização em direitos de viúvas. Eu não contei para David ou Jessica sobre essa reunião. Mrs. Holloway, Linda disse depois que eu expliquei minha situação. Você tem o direito legal a seus pertences pessoais conforme especificado no testamento. E se essas joias foram deixadas para você por sua mãe, elas são legalmente suas, independentemente do valor. Mas e se eles tentarem questionar o valor? Ou dizer que eu deveria ter mencionado as joias quando o testamento foi lido? Linda balançou a cabeça. O testamento especifica pertences pessoais e lembranças de família. Joias herdadas da sua mãe se encaixam perfeitamente nessa categoria. Você não tem obrigação de revelar o valor de presentes ou heranças que recebeu de outras pessoas. Eu me senti mais confiante do que havia me sentido em meses. Há mais uma coisa, eu disse. Eu encontrei alguns e-mails entre meu marido e minha nora que mostram que ela influenciou fortemente as decisões dele sobre o testamento. E-mails onde ela distorce informações sobre mim e faz sugestões específicas sobre como dividir os bens. Linda levantou as sobrancelhas. Isso é muito interessante. Influência indevida é algo que pode potencialmente invalidar certas provisões de um testamento. Você tem cópias desses e-mails? Tenho, eu respondi. Bem, ela disse com um sorriso pequeno. Parece que você tem mais opções do que seus familiares imaginam. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu cozinhei uma refeição adequada para mim. Não porque alguém estava vindo jantar, não porque era esperado de mim, mas porque eu queria. Eu abri uma garrafa de vinho que havia ganhado de presente anos atrás e nunca havia bebido porque Richard achava que era muito boa para consumo casual. Enquanto eu jantava na minha mesa de jantar, minha mesa por enquanto, eu olhei ao redor da casa que em breve não seria mais minha. Mas pela primeira vez, a ideia de deixar este lugar não me enchia de pavor. Em vez disso, eu me sentia animada. Jessica e David achavam que estavam me empurrando para fora da minha vida.
Eles não sabiam que estavam me libertando para criar uma vida nova e melhor. E quando chegasse a hora de partir, eu partiria nos meus próprios termos, com minha própria dignidade e com recursos que eles nunca imaginaram que eu tivesse. O jogo havia mudado. Eles simplesmente ainda não sabiam disso. Era uma terça-feira ensolarada quando Jessica e David apareceram na minha porta com uma mudança de postura que eu reconheci imediatamente. Não era mais a visita de verificação disfarçada de preocupação familiar. Era uma missão com agenda específica. Jessica estava vestida como se fosse para uma reunião de negócios. Terno cinza, cabelo preso, uma pasta de couro debaixo do braço. David parecia desconfortável, mas determinado. Eu já sabia o que estava vindo antes mesmo deles abrirem a boca. Margaret, Jessica disse quando eu abri a porta. Precisamos conversar seriamente. Eu os deixei entrar, notando como Jessica imediatamente começou a avaliar a casa com olhos críticos, como se já estivesse planejando mudanças na decoração. Café? Eu ofereci, mantendo minha voz neutra. Não, obrigada, Jessica respondeu, se sentando na beira do sofá como se estivesse pronta para uma negociação difícil. Nós viemos aqui porque estamos preocupados com você, Margaret. Já se passaram quase 6 semanas desde que conversamos sobre seus planos, e você ainda não tomou nenhuma decisão sobre onde vai morar. Eu estou considerando minhas opções. Eu respondi calmamente. David pigarreou. Mãe, a questão é que, bem, nós meio que precisamos começar a fazer algumas mudanças na casa. Jessica tem algumas ideias really good para modernizar a cozinha e renovar o banheiro principal. Mas não podemos começar enquanto você ainda estiver morando aqui. Não. Eu olhei para meu filho, esse homem que eu havia criado, que eu havia amado incondicionalmente por 35 anos, e me perguntei quando exatamente ele havia se tornado essa pessoa que podia sentar na minha sala e falar sobre renovar minha casa como se eu já fosse um fantasma. Entendo, eu disse. E qual seria o cronograma ideal para vocês? Jessica abriu sua pasta e retirou alguns papéis. Na verdade, nós encontramos a solução perfeita para todos nós. Ela disse com aquele sorriso que eu havia aprendido a desconfiar. Há uma abertura em Sunset Manor. É aquela comunidade linda que mostramos para você há algumas semanas. A mulher que ia se mudar para lá mudou de ideia. Então o apartamento está disponível imediatamente. Que conveniente, eu murmurei. Não é? Jessica continuou, não captando, ou ignorando, o sarcasmo na minha voz. E o melhor de tudo é que eles têm um programa especial para novos residentes. Se você se mudar até o final do mês, eles cobrem os custos de mudança e dão desconto na taxa de inscrição. Até o final do mês, eu repeti. Isso seria, daqui a 5 dias. Eu sei que parece apertado, David disse rapidamente. Mas mãe, honest, é uma oportunidade incredível. O lugar é really nice. Tem todas as comodidades que você poderia querer. E você não teria que se preocupar com nada. Eu me levantei e caminhei até a janela, olhando para o jardim que eu havia cuidado por mais de 20 anos. As rosas que eu havia plantado quando David era adolescente estavam florindo magnificamente. Em 5 dias, elas seriam responsabilidade de Jessica. 5 dias, eu disse novamente, me virando para encará-los. Para deixar a casa onde passei a maior parte da minha vida adulta, para me mudar para um lugar que vocês escolheram para mim, para começar uma vida que vocês planejaram para mim. Margaret, Jessica suspirou, como se eu estivesse sendo difícil de propósito. Você está dramatizando. Não é como se estivéssemos te enviando para um lugar horrível. Sunset Manor é uma das melhores comunidades da região, para pessoas que não conseguem mais cuidar de si mesmas. Eu disse. Para pessoas que querem simplicidade e segurança, Jessica corrigiu. E honestamente, Margaret, você precisa admitir que esta casa é muito para você. Olhe ao redor. Quando foi a última vez que você fez uma manutenção real? As janelas precisam ser recauladas. O carpete da escada está desgastado. A tinta da cozinha está descascando. Você simplesmente não está conseguindo manter o lugar adequadamente. Eu olhei ao redor da minha casa. Sim, havia pequenos sinais de desgaste, mas nada que não pudesse ser facilmente consertado com um pouco de dinheiro e esforço. Jessica estava pintando um quadro de decadência que simplesmente não existia. Eu vejo, eu disse. E vocês já assinaram algum contrato com Sunset Manor? David e Jessica trocaram um olhar rápido.
Bem, David disse hesitante. Nós demos uma entrada pequena para segurar o apartamento, só para garantir que você tivesse a opção, sem me consultar. Nós queríamos te surpreender, Jessica disse, mas sua voz não soava convincente. Eu me sentei na poltrona que havia sido minha por anos, a poltrona onde eu lia todas as noites, onde eu havia costurado roupas para David quando ele era pequeno, onde eu havia passado horas cuidando de Richard durante sua doença. Há mais alguma coisa que vocês decidiram por mim? Eu perguntei. Jessica abriu a pasta novamente. Na verdade, sim. Nós contactamos uma empresa de mudanças que se especializa em transições para seniors. Eles são muito gentis e experienced em ajudar pessoas a decidir quais pertences levar e quais. Bem, quais deixar para trás. Deixar para trás, eu repeti. O apartamento em Sunset Manor é muito menor que esta casa, David explicou. Você não vai conseguir levar todos os móveis, mas a empresa pode te ajudar a escolher as peças mais importantes e arranjar para que o resto seja apropriadamente disposto. Apropriadamente disposto. Eles estavam falando sobre se livrar dos meus pertences como se fossem lixo que precisava ser removido. E quanto às lembranças de família que o testamento me deixou? Eu perguntei. As joias da minha mãe, as fotos, os documentos familiares? Oh, claro que você pode levar essas coisas, Jessica disse rapidamente. Embora, honestamente, Margaret, algumas dessas joias antigas são muito dated para usar hoje em dia. Se você quiser, eu conheço alguém que compra esse tipo de coisa. Não por muito dinheiro, é claro. Mas seria melhor do que deixar tudo guardado em uma gaveta. Eu senti uma risada subir na minha garganta, mas consegui controlá-la. Jessica estava oferecendo para me ajudar a vender minhas joias por não muito dinheiro, para alguém que ela conhecia. As mesmas joias que valiam mais de $200 mil. Que gentil da sua parte se oferecer para me ajudar, eu disse. Mas eu acho que vou guardar as joias da minha mãe por enquanto. Valor sentimental, você entende. É claro, Jessica disse. Mas eu podia ver frustração em seus olhos. Nesse momento, eu tomei uma decisão. Eu estava cansada de fingir. Cansada de ser tratada como uma criança incompetente. Cansada de assistir enquanto eles planejavam minha vida como se eu fosse um problema a ser resolvido. Jessica, eu disse, minha voz ficando mais firme. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Ela respondeu, parecendo levemente surpresa com a mudança no meu tom. Você realmente acha que eu sou tão estúpida? David straightened na cadeira. Mãe, do que você está falando? Eu me levantei e caminhei até a estante onde Richard guardava seus livros. No meio de um volume sobre jardinagem que eu sabia que Jessica nunca abriria, eu havia escondido cópias dos e-mails que encontrei. Estou falando sobre isto, eu disse, tirando a pasta e a colocando na mesa de centro na frente deles. Jessica ficou pálida. David franziu a testa, confuso. O que é isso? Ele perguntou. São e-mails. Eu respondi calmamente. Entre seu pai e Jessica. E-mails sobre como eu sou incompetente demais para administrar minha própria vida. E-mails sobre como Jessica me viu procurando documentos de seguro de saúde e disse para seu pai que eu estava sendo sneaky. E-mails sobre como vocês estavam se preparando para lidar com minha resistance, as mudanças que vocês planejaram para mim. David pegou a pasta e começou a ler. Conforme seus olhos percorriam as páginas, sua expressão mudou de confusão para desconforto para algo que parecia vergonha. Jessica, por outro lado, ficou na defensiva imediatamente. Margaret, você não entende o contexto desses e-mails. Nós estávamos apenas preocupados. Vocês estavam manipulando, eu a interrompi. Você mentiu sobre mim para meu próprio marido. Você disse que eu estava mexendo nos investimentos quando eu estava apenas procurando informações sobre seguro de saúde. Você plantou sementes de dúvida sobre minha competência em cada conversa que tiveram. Isso não é verdade, Jessica protestou, mas sua voz não tinha convicção. David ainda estava lendo, sua face ficando cada vez mais vermelha. Jess, ele disse lentamente. Você disse para o papai que a mãe estava planejando mexer nas contas? Quando foi isso? David, você tem que entender que eu estava apenas tentando proteger vocês. Jessica disse rapidamente. Sua mãe pode ser muito emocional, e eu estava preocupada que ela pudesse tomar decisões impulsivas que prejudicariam todos nós. Que decisões impulsivas? Eu perguntei.
Em 42 anos de casamento, que decisão impulsiva eu já tomei? Quando eu já fiz alguma coisa sem consultar seu pai? Jéssica abriu e fechou a boca várias vezes, claramente procurando uma resposta. E há mais uma coisa, eu continuei. Eu não vou me mudar para Sunset Manor. Mãe, David começou, mas eu levantei a mão para silenciá-lo. Eu não vou me mudar para um lar de idosos porque vocês acham que eu não consigo cuidar de mim mesma. Eu não vou entregar minhas lembranças de família para serem apropriadamente dispostas por estranhos. E eu definitivamente não vou permitir que vocês vendam as joias da minha mãe por migalhas para algum conhecido da Jéssica. Mas você não tem escolha, Jéssica disse, sua máscara de gentileza finalmente caindo completamente. Você não tem dinheiro suficiente para viver sozinha. Você não tem opções. Eu sorri. Aí é que você está enganada, Jéssica. E foi então que eu contei para ele sobre as joias, sobre suas avaliações reais, sobre a casa que eu já havia encontrado, sobre os advogados que eu havia consultado, sobre minha nova vida que eu estava planejando sem a ajuda ou aprovação deles. Quando terminei de falar, o silêncio na sala era absoluto. Jéssica estava boquiaberta. David parecia estar processando o fato de que sua mãe, incompetente, havia planejado uma escape route inteira debaixo do nariz deles. Isso é impossível. Jéssica finalmente murmurou. Joias antigas não valem esse tipo de dinheiro. Talvez você devesse ter prestado mais atenção em coisas antigas, antes de assumir que elas não tinham valor. Eu respondi. Mãe, David disse, sua voz soando estranha. Você realmente. Você já comprou uma casa? Eu fiz uma oferta. Eu confirmei. E ela foi aceita. Eu me mudo na próxima semana. Para onde? Jéssica perguntou, sua voz aguda. Para um lugar onde eu posso começar uma vida nova. Eu disse. Longe de pessoas que pensam que podem planejar minha vida melhor do que eu. Jéssica se levantou abruptamente, sua compostura completamente perdida. Você não pode fazer isso. Nós já fizemos planos. Nós demos entrada no apartamento. Nós contratamos a empresa de mudanças. Então eu sugiro que vocês cancelem. Eu disse calmamente. E a casa? David perguntou. Nós. Eu preciso desta casa, mãe. Não. Eu corrigi. Vocês querem esta casa. Há uma diferença. Jéssica se virou para David com uma expressão furiosa. Faça alguma coisa. Ela não pode simplesmente sair assim. Mas David estava olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Vergonha? Arrependimento? Ou apenas choque por descobrir que sua mãe não era a mulher frágil e dependente que ele pensava que era? Mãe, ele disse finalmente, eu não sabia que você se sentia assim. Você nunca perguntou, eu respondi. E naquele momento, vendo os dois ali, Jéssica furiosa porque seus planos haviam sido arruinados, David confuso porque sua visão de mundo havia sido desafiada, eu me senti mais livre do que havia me sentido em décadas. Eles achavam que estavam no controle. Eles achavam que eu era apenas um problema a ser gerenciado. Mas eles estavam prestes a descobrir que algumas pessoas não podem ser controladas quando finalmente decidem parar de permitir. O dia da mudança chegou mais rápido do que eu esperava. Eu havia vendido apenas 3 das joias da minha mãe. O suficiente para comprar minha nova casa e ter uma reserva confortável para começar minha nova vida. O resto eu mantive. Não apenas pelo valor financeiro, mas porque agora eu entendia o que minha mãe quis dizer sobre uma mulher ter suas próprias coisas bonitas. A empresa de mudanças que eu contratei era pequena e familiar, muito diferente da empresa especializada em seniors, que Jéssica havia escolhido para me processar como uma criança que precisa de ajuda para decidir quais brinquedos levar. Estes homens trataram meus pertences com respeito, embalando cuidadosamente cada item como se fossem tesouros. Eu estava na cozinha, guardando os últimos pratos em uma caixa, quando ouvi carros chegando na entrada. Pela janela, vi David e Jéssica saindo do BMW dele. Ela estava carregando uma pasta, sempre a pasta. E ambos tinham aquela expressão determinada que eu havia aprendido a reconhecer. Eles não bateram na porta. David usou sua chave, entrando como se ainda tivesse o direito de fazer isso. Mãe? Ele chamou. Nós precisamos conversar. Eu saí da cozinha limpando as mãos em uma toalha. Olá, David. Jéssica. Minha voz estava calma, mas alertada.
Não esperava vocês hoje. Jessica olhou ao redor para as caixas empilhadas na sala, para os móveis cobertos com lençóis, para os sinais óbvios de que eu realmente estava partindo. Sua expressão era uma mistura de raiva e desespero. Margaret, ela disse, sua voz tensa. Nós viemos aqui para fazer uma última oferta. Uma oferta generosa. Que tipo de oferta? Eu perguntei cruzando os braços. David pigarreou, parecendo desconfortável. Mãe, nós conversamos muito sobre tudo isso. Sobre os e-mails, sobre como você se sentiu manipulada, sobre tudo. E nós queremos fazer as coisas certas. Fazer as coisas certas, eu repeti. Jessica abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Nós falamos com nosso advogado sobre a situação, sobre os e-mails, sobre influência indevida, sobre irregularidades. No processo do testamento, eu mantive minha expressão neutra, mas internamente eu estava interessada. Então eles haviam descoberto que eu poderia ter motivos legais para contestar o testamento. E? Eu perguntei. E nós gostaríamos de propor um acordo, David disse rapidamente. Algo que seja justo para todos. Jessica colocou os papéis na mesa de centro. Nós ofereceríamos a você metade do valor da casa, ela disse. $200 mil. Você poderia comprar uma casa really nice com esse dinheiro, ter uma vida confortável, e nós todos poderíamos seguir em frente sem complicações legais. $200 mil. Metade do valor da casa que eu havia ajudado a pagar por anos, onde eu havia criado meu filho, onde eu havia cuidado do meu marido até sua morte. Eles estavam oferecendo me comprar para fora da minha própria vida. E em troca? Eu perguntei. Em troca, Jessica disse. Você assinaria um acordo prometendo não contestar o testamento e não discutir publicamente os mal-entendidos. Sobre o processo. Mal-entendidos. Ela estava chamando anos de manipulação de mal-entendidos. Também, David acrescentou, evitando meu olhar. Seria melhor se você não mentisse. Quer dizer, se você vivesse longe o suficiente para que nós todos tivéssemos espaço para recomeçar. Espaço para recomeçar. Eles queriam me banir não apenas da casa, mas da área inteira. Como se minha simples presença fosse uma ameaça à nova vida deles. Eu caminhei até a janela da sala, olhando para o jardim que eu não veria mais depois daquele dia. As rosas estavam em plena floração. As mesmas rosas que eu havia plantado quando David graduou no ensino médio. Em algumas semanas, Jessica provavelmente as arrancaria para plantar algo mais moderno. É uma oferta generosa, eu disse finalmente. É! Jessica concordou rapidamente. E honestamente, Margaret, é mais do que você conseguiria se tentasse contestar o testamento. Processos legais são caros, demorados, e não há garantia de que você ganharia. Eu me virei para encará-los. David estava de pé ao lado da lareira, as mãos nos bolsos, parecendo como o garotinho que costumava ficar assim quando estava nervoso por alguma coisa que havia feito. Jessica estava sentada na beirada do sofá, toda tensão e impaciência mal disfarçada. Vocês realmente acham, eu disse lentamente, que eu faria tudo isso por dinheiro? Bem, Jessica hesitou. Todo mundo tem um preço, não é? E 200 mil é muito dinheiro. Eu ri. Não pude evitar. Jessica, você passou 2 anos me dizendo que eu não entendo de dinheiro, que eu sou irresponsável financeiramente, que eu preciso de pessoas mais sofisticadas para cuidar das minhas decisões. E agora você acha que eu estou fazendo tudo isso por dinheiro? Então por quê? David perguntou. Se não é pelo dinheiro, por que você está fazendo isso? Por que você está partindo assim? Eu olhei para meu filho, esse homem que eu amo mais do que qualquer outra pessoa no mundo, mas que se tornou um estranho para mim, e tentei encontrar palavras para explicar o que ele deveria ter entendido sozinho. David, eu disse suavemente, você já se perguntou como seria se Jessica decidisse que você não era competente o suficiente para tomar suas próprias decisões? Se ela fosse para seus amigos e colegas e contasse histórias sobre como você é irresponsável e precisa ser gerenciado? Se ela planejasse onde você deveria viver, como você deveria gastar seu dinheiro, que pertences você deveria ter permissão para manter? Ele franziu a testa. Isso é diferente. Jess nunca faria isso. Não? Eu perguntei. Ela fez exatamente isso comigo.
E você não apenas permitiu, você participou. Mas, mãe, ele protestou, nós só queríamos ajudar. Nós estávamos preocupados. Vocês estavam controlando, eu o corrigi. Há uma diferença entre ajudar alguém e decidir a vida dessa pessoa por ela. Jessica se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Nós não decidimos nada por você. Nós apenas oferecemos orientação quando você claramente estava lutando para lidar com as responsabilidades. Que responsabilidades? Eu perguntei. Pagar as contas da casa que eu havia administrado por décadas? Cuidar do jardim que eu plantei e mantive por anos? Decidir onde eu queria viver depois que meu marido morreu? Você estava emocional, Jessica insistiu. Pessoas em luto tomam decisões ruins. Nós apenas queríamos protegê-la de si mesma. E quem decidiu que eu precisava de proteção? Jessica abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Porque, é claro, havia sido ela. Ela havia decidido que eu precisava ser gerenciada, e então havia convencido Richard e David de que ela estava certa. A oferta ainda está de pé, David disse finalmente. 200 mil, e todos nós seguimos em frente. Eu caminhei até onde eles estavam e peguei os documentos que Jessica havia trazido. Li rapidamente as principais cláusulas. Era exatamente o que eu esperava. Um acordo para me comprar para fora da família e me manter quieta sobre o que havia acontecido. Há apenas um problema com sua oferta, eu disse, devolvendo os papéis para Jessica. O quê? Ela perguntou. Eu não quero seu dinheiro. David piscou. Você, não quer? Não, eu confirmei. Eu já tenho minha própria casa. Eu tenho meus próprios recursos. Eu não preciso de 200 mil dólares da herança que vocês roubaram de mim. Então, o que você quer? Jessica perguntou, sua voz ficando aguda. Eu sorri. Eu quero exatamente o que já estou conseguindo. Eu quero minha liberdade. Eu quero a chance de viver minha vida nos meus próprios termos, sem ter que pedir permissão ou aprovação de pessoas que acham que sabem o que é melhor para mim. E os e-mails? David perguntou nervosamente. Você vai fazer alguma coisa com eles? Como o quê? Processá-la por influência indevida. Contestar o testamento. Tornar tudo público. Eu pensei sobre isso por um momento. A verdade era que eu poderia fazer todas essas coisas. Linda Patterson havia me assegurado que eu tinha um caso forte. Eu poderia arrastar Jessica e David através de um processo legal humilhante. Eu poderia expor todas as manipulações, todas as mentiras, toda a campanha sistemática para me pintar como incompetente. Mas eu não queria mais brigar. Eu não queria passar meses ou anos da minha nova vida lidando com advogados e tribunais e toda a toxicidade que um processo traria. Não, eu disse finalmente. Eu não vou processar ninguém. Alívio visível passou pelos rostos deles. Mas, eu continuei. Há condições. Que condições? Jessica perguntou suspeitosamente. Primeira, vocês nunca mais contactam minha advogada, meus novos vizinhos ou qualquer pessoa na minha nova vida com stories sobre como eu sou incompetente ou precisando de ajuda. Segunda, se alguém me perguntar por que me mudei, vocês dirão a verdade. Que eu escolhi começar uma nova vida em outro lugar. Terceira, David, se você algum dia quiser ter um relacionamento real comigo outra vez, um relacionamento baseado em respeito mútuo, você sabe onde me encontrar. Mas não será nos termos de Jessica. David olhou para Jessica, depois para mim. E se nós concordarmos com essas condições? Então, vocês terão esta casa, os investimentos e uma vida sem minha interferência emocional. E eu terei minha paz. Jessica estava claramente insatisfeita, mas David parecia estar realmente pensando sobre o que eu havia dito. Mãe, ele disse finalmente. Eu sinto muito. Sobre tudo. Eu realmente pensei que estávamos te ajudando. Eu olhei nos olhos do meu filho e vi algo que eu não via há anos. O menino que ele costumava ser antes que Jessica o convencesse de que sua mãe era um problema a ser resolvido. Eu sei que você pensou isso, eu disse suavemente. E é por isso que ainda há esperança para nós. Jessica cleared her throat impatiently. Então estamos todos de acordo? Você não vai causar problemas, e nós deixamos você fazer o que quer que seja que você esteja fazendo? Estamos de acordo, eu confirmei. Eles saíram poucos minutos depois. Jessica parecia frustrated de que eu não havia aceitado o dinheiro dela.
Eu suspeito que ela havia esperado me comprar de uma vez por todas. David parecia thoughtful, como se estivesse vendo sua mãe pela primeira vez em anos. O caminhão de mudança chegou 2 horas depois. Enquanto os homens carregavam minhas caixas, eu fiz uma última caminhada pela casa. Eu parei no quarto que havia sido meu e de Richard por mais de 20 anos, no banheiro onde eu me arrumava toda manhã, na cozinha onde eu havia preparado milhares de refeições. Havia tristeza, é claro. Esta havia sido minha casa por tanto tempo. Mas mais forte que a tristeza era algo que eu nunca havia esperado sentir. Gratidão. Gratidão porque Jessica e David, em sua arrogância e manipulação, haviam me libertado de uma vida que eu estava vivendo no piloto automático. Eles haviam me forçado a descobrir quem eu realmente era quando não estava tentando ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a mulher que nunca causava problemas. E a mulher que eu descobri era mais forte, mais inteligente e mais resourceful do que qualquer um de nós havia imaginado. 6 meses depois, eu estou sentada na varanda da minha nova casa, olhando para o oceano enquanto bebo meu café da manhã. A casa é pequena, mas perfeita, com um jardim onde eu plantei novas rosas, variedades que eu sempre quis tentar, mas nunca havia usado em meu antigo jardim estabelecido. Eu recebo um cartão de David no Dia das Mães. Apenas seu nome assinado, mas é um começo. Jéssica, pelo que ouvi através de conhecidos mútuos, está tendo dificuldade para manter a casa do jeito que ela quer. Aparentemente, casas velhas requerem mais manutenção do que ela havia antecipado. Mas essas são notícias de uma vida que não é mais minha. Eu fiz novos amigos aqui, pessoas que me conhecem como Margaret. Não como a viúva de Richard ou a mãe de David, mas simplesmente como eu mesma. Eu me juntei a um clube de jardinagem, comecei aulas de aquarela e até considerei a possibilidade de travel. As joias da minha mãe estão em um cofre no banco local, a maioria delas ainda não vendidas. Elas são minha segurança, minha independence, minha prova de que eu sempre tive value mesmo quando outros não conseguiam ver. E às vezes, quando estou usando os brincos de esmeralda para alguma ocasião especial, eu posso quase ouvir minha mãe sussurrando o que ela me disse há tantos anos. Uma mulher deve ter pelo menos uma coisa bonita que ela escolheu para si mesma. Agora, eu tenho muitas coisas bonitas que eu escolhi para mim mesma. Mas a mais bonita de todas é minha liberdade.